Salve guerreira, salve guerreiro! Voltamos aí para a segunda parte das nossas questões comentadas de LEP da banca AOCP. Então, pessoal, vamos continuar aí fazendo então as nossas questões para que nós possamos nos aprimorar e atingir o sonho, realizar o projeto de se tornar policial. Vamos aí para mais uma questão na sua tela. 2019, essa um pouco antiguinha, mas tá ok, dá para a gente entender. À luz da Lei 7.210 de 84, que disciplina a execução penal, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Em relação ao trabalho interno, a jornada não será inferior nem a 4, nem a 8 horas semanais? O que você acha que tem de errado? De cara, tá? De cara, afinal de contas. Ora, primeiramente aqui, não são 4, né? São 6. Não são 4, são 6. E segundo ponto aqui importante, não estou falando aqui de horas semanais, estou falando aqui de horas diárias, tá? Tá lá no artigo 33. Artigo 33. Diz o seguinte, a jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Então, artigo 33, item falso. Vamos para a nossa próxima alternativa. São recompensas regidas pela Lei 7.210, a concessão de regalias e elogio. Item verdadeiro. Onde é que eu encontro? Está lá no artigo 56 da lei. 56 da lei, onde está descrito que, dentre as recompensas, eu terei o elogio e a concessão de regalias. Vamos para a alternativa C. Considera-se regresso para fins da lei de execução penal o liberado definitivo pelo prazo de 6 meses? Onde você acha que está o erro aqui dessa alternativa? De novo, ora, é óbvio que estará no prazo. Por quê? Porque, na realidade, o prazo é de 1 ano. O prazo é de 1 ano. Onde é que eu encontro isso? Está lá no artigo 26 da lei. Artigo 26 da lei, ok? Por isso, o item está errado. Vamos para mais uma alternativa aí na nossa tela. Alternativa D agora. Vamos lá. Ao egresso, poderá ser concedido assistência que consiste em alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de dias. Você acha mesmo que são dias? De novo, o erro vai estar no prazo. São, na realidade, 2 meses. São 2 meses. Onde é que eu encontro isso? No artigo 25. Artigo 25 da lei. E, por fim, a alternativa E. No trabalho externo, o número máximo de presos será de 15% do total de empregados da obra. De novo, onde você acha que está o erro? No número 10%. Então, de novo, mais uma questão bem decoreba, bem chata, inclusive, eu acho, né? Porque esse tipo de questão, pelo amor de Deus. Porém, a gente tem que aprender a se acostumar com ela e, efetivamente, buscar aquilo que vai te aprovar. Vamos para mais uma questão aí na sua tela. Assistência ao preso ou ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar retorno à convivência e à sociedade. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Vamos lá, uma por uma. De novo, vai analisando uma por uma, buscando a correta e entendendo a incorreta. Isso é muito importante, entender a incorreta. Ok? Vamos lá então. Alternativa A. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local somente mediante a autorização do juiz da vara de execução penal. Item errado. É do diretor do estabelecimento, não do juiz. Onde é que eu encontro? Ora, está lá no artigo 14, parágrafo 2º. Artigo 14, parágrafo 2º, decoreba. Inclusive, já vimos uma alternativa com esse teor hoje, para você ver como as coisas se repetem. B. Assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado, sendo o ensino de primeiro grau facultativo, integrando-se no sistema de escolar municipal, devendo ser reduzida a pena do preso ou internado que optar pelo estudo. Item também falso. Olha o que diz lá o artigo 17. Ó. Artigo
17 diz que a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e formação profissional e o do preso do internado. Já o artigo 18 diz que o ensino de primeiro grau será obrigatório. Tá? O ensino será obrigatório, integrando-se ao sistema escolar da unidade federativa. Então, 2 dispositivos aí para deixar claro que a alternativa está errada. C. Assistência ao egresso consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de até 6 meses. Já vimos esse prazo também. Então, o item também errado está lá no artigo 25. Tá? No artigo 25, certo? Está lá no artigo 25, onde ele está descrito lá, dentre os vários dispositivos, né? Que a assistência ao egresso consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento pelo prazo de 2 meses, não 6 meses. Já vimos isso aqui também. Tá? Então, item também falso. Vamos para a alternativa D. Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Item verdadeiro, consequentemente, ao nosso gabarito. Questão correta. Está lá no artigo 16, parágrafo 3º. Pronto. Mais uma questão aí, completamente ligada à letra da lei. Mais uma para a gente arrebentar. Essa é mais antiguinha, de 2017. Então, você tem que mensurar que as mais antigas não refletem tanto quanto a realidade de agora, mas devem ser utilizadas também para você aprender, porque pode vir uma questão como essa. Nada impede. Tá? Um agente penitenciário, veja que essa é de agente penitenciário. O agente penitenciário recebe um preso condenado por crime hediondo, cuja conduta delitiva enseja a reprobabilidade dos outros apenados. Ok? Ou seja, ele vai se queimar com os outros apenados. Como é que vai funcionar isso aqui a partir de agora? Ok? Colocando, assim, em risco sua integridade física. Nesse sentido, segundo os ditames da Lei 7.210 de 84, ao classificá-lo, o agente penitenciário deverá fazer o quê, afinal de contas, quando classificar esse indivíduo? Alternativa A, colocar o preso onde haja somente apenados que cometem crimes hediondos. Item falso, né? Completamente falso. Colocar o preso em dependência destinada a apenados ex-funcionários da administração da justiça criminal. Item falso também. Colocar o preso em local próprio, segregado dos demais. Opa! Colocar o preso em local próprio, segregado dos demais. Colocar o preso em local destinado aos apenados com crimes de menor potencial ofensivo. Item falso. É a letra C. Está lá no artigo 84, parágrafo 4º. O que diz o artigo 84, parágrafo 4º? O preso que tiver sua integridade física, moral e psicológica ameaçada pela convivência dos demais presos, ficará segregado em local próprio. Mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá, essa é de agente penitenciário, hein? Vamos lá. Um grupo de presos com o intuito de subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento penal incita outros presos a se rebelarem. Nesse sentido, de acordo com o que estabelece a Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, qual a medida sancionatória deverá ser aplicada aos presos que incitam rebeliões? Tá? Qual é a medida sancionatória? Vamos lá. Deverão ser aplicadas coletivamente as sanções para as sanções previstas para o cometimento de falta grave. Item falso. Por que falso? Porque não é permitido sanção coletiva. Isso aí já fica como um parâmetro para você. Está lá no artigo 45, parágrafo 3º. São vedadas sanções coletivas. Ok? Vamos lá, continuando. Então, item falso. Deverá ser aplicada a sanção de recolhimento em cela escura individual? É óbvio que não, né? É proibido a cela escura no Brasil. É vedada a ideia de cela escura no Brasil. Por isso, o item também falso, tá? Isso tudo está lá no artigo 45. Vamos lá. Deverão ser aplicadas coletivamente, fora item falso. Sobra a D, então. Deverão ser aplicadas individualmente as sanções previstas para o cometimento de falta grave. Incitar rebelião é falta grave e tem que ser aplicado individualmente. Então, esse é o nosso gabarito. Onde é que eu encontro? Lá no artigo 45, ok? Parágrafos 1º, 2º e 3º. O que a banca fez?
pegou esse dispositivo, copiou, colou, inventou uma historinha, que foi até interessante, né? E porque teve uma historinha, e aplicou. Então, muito simples de resolver também diretamente com a letra da lei. Mais uma questão aí na sua tela. Agora, de 2022, policial penal, hein? Vamos lá. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidades para orientar a individualização e execução penal. A comissão técnica de classificação existente para cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente, quando se trata de condenado a pena privativa de liberdade. Então, aí está o preâmbulo inicial, certo? Porém, essa questão é de certo e errado. Marcelo Adriano, como é que eu vou fazer questão de certo e errado se lá no meu edital está pedindo múltipla escolha? Realmente, entre certo e errado e múltipla escolha, se o edital pede múltipla escolha, o que é que você faz? Você vai fazer as de múltipla escolha. Mas, porém, todavia, entretanto, quando acabam as questões de múltipla escolha de determinada disciplina, você faz as que tiver. Porque essa certo e errado pode vir como alternativa de uma questão de múltipla escolha. Então, você vai estar entendendo o padrão da banca também. Então, faça de certo e errado, se a banca tiver, e depois é que você muda para outra banca de múltipla escolha que tem ali o perfil parecido. Ok? Bem, voltando aqui, então, para a questão, certo? Voltando para a questão, cadê a questão? O nosso gabarito é certo, item certo. E por que certo? Porque isso se refere a uma previsão legal. Que previsão é essa? Está lá no artigo 5º, além disso também no 7º, artigos 5º e 7º, que tem aí essa previsão específica, tá? Por isso o item certo. Mais uma questão aí também de certo e errado. De novo, faça a questão de certo e errado. Não tem problema. O ideal é você fazer o quê? Você fazer todas as questões da banca que tiver. Então, se liga no detalhe. Vamos lá. Também de 2022. Apolo foi condenado a apenas 15 anos, a pena de 15 anos de reclusão pelo crime de feminicídio. Nessa situação, por ocasião de seu ingresso no estabelecimento prisional, ele deverá ser submetido obrigatoriamente à identificação de perfil genético. Essa questão é bem nova, tá? Ela é bem diferente, vamos assim dizer, e ela, tanto é que ela foi incluída em 2019 pelo pacote anticrimes. E a alternativa está certa, a questão está certa. Está exatamente prevista lá no artigo 9º. Então, lá no 9º, a gente encontra a previsão dessa questão. 9º, artigo 9A, né? 9º é a forma correta de dizer, apesar de não ser professor de língua portuguesa. Então, condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como crime à vida contra a liberdade sexual ou sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada indolor, ocasião de ingresso no estabelecimento prisional. Então, item verdadeiro, mais uma vez, conforme a letra da lei. Mais uma questão aí na sua tela. Assistência à saúde do preso do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico, sendo que, quando o estabelecimento penal não tiver aparelhado para promover assistência médica, esse será prestado em outro local mediante autorização do Ministério Público? Errado, autorização da direção. Tá vendo como as questões se repetem? Em um rol só de 20 questões, nós já vimos 3 vezes essa mesma afirmação. Isso está lá no artigo 14 da Lei de Execução Penal, tá? Lá no artigo 14 da LEP, artigo 14 da LEP. Ou seja, se você fizer questões, você consequentemente vai conseguir acertar muito mais, porque elas se repetem, as afirmações se repetem, mesmo sendo uma lei tão grande. Vamos lá, continuando. 2022, Distrito Federal, Polícia Penal, tá? Em relação à Lei de Execução Penal, 7210, julgamento subsequente. Caso necessário, será concedida assistência ao egresso mediante concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 6 meses. 6 meses foi isso que a gente já viu de novo. Item novamente errado, tá? São, na realidade, 2 meses. Veja aqui, de novo se repetindo, eu acho muito engraçado isso, tá? Tá lá no artigo 25 da LEP. Mais uma questão aí
na sua tela para você. Tá? Olha, esse tipo de frase que você encontra, né, o CAPT, você não precisa ler na hora da prova, tá? Vai direto para o pedido, ok? Mas eu leio por questões didáticas, para você se encontrar na questão. Em relação à lei de execução penal, julgue o item subsequente. O trabalho do condenado, como dever social, é condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva, submetendo-se ao regime de consolidação das leis do trabalho? Submete-se à CLT? Você ouviu falar nisso? Item errado, não se submete à CLT. Então, o item aqui, ó, errado. Onde é que eu encontro isso, afinal de contas? Está lá no artigo 28. No artigo 28, parágrafo 2º, está descrito que não se submeterá à CLT. Então, bem tranquilo aí de você acertar todas as questões. Não tem nada de difícil, ok? Questão aí na sua tela. O trabalho do preço será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Item errado também. Pode ser inferior a um salário mínimo. E, mais uma vez, está lá na Lei de Execuções Penais. Também estará lá na letra da lei, tá? Está lá no artigo 29. Artigo 29 da lei, dizendo que pode ser de 3/4 de salário mínimo. 3/4 de salário mínimo. Tá? Então, mais uma vez aí, questão errada. Mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá. De novo, pulo o CAPT. A partir de agora, começar a pular o CAPT. Tá? Só quando for muito importante. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina, responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Exatamente isso que a gente vê. Item perfeitamente certo. Está lá no artigo 37. Artigo 37 da lei. Se você ler o artigo, você vai verificar que é exatamente isso. Ok? 1/6 da pena é onde a banca poderia ir na pegadinha. Por isso é importante entender os dispositivos, especialmente a pegadinha. Mais uma questão. Existindo indício de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento penal prisional federal. E aí, é isso mesmo? Item perfeitamente certo. Está na LEP, lá no artigo 52, tá? Então, lá no artigo 52 da lei, você vai encontrar exatamente essa disposição como está aí na lei. Valeu, galera? Terminamos aqui, então, o nosso rol de questões. Espero que você tenha gostado. De novo, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação. Além disso, deixe seu like aqui para fortalecer. Deixe seu comentário, o que você achou, o que você não achou. Também compartilhe com seus amiguinhos e irmãozinhos que estão estudando aí para a polícia, para você conseguir realizar esse sonho. Valeu, galera. Até mais. Espero vocês aí no próximo vídeo.